Quando se fala de Jesus mediador, está falando de mediador para a salvação ou mediador de um pacto? Moisés ele foi mediador do pacto entre a nação carnal de Israel e Jeová. Então toda a nação de Israel, o Israel carnal, estava envolvido neste pacto que foi mediado entre Deus e esta nação, tendo um procurador, mediador legal que foi Moisés. Toda a nação estava envolvida nesse pacto. O que as testemunhas de Jeová dizem a respeito de Jesus ser mediador só dos 144 mil? De fato, há essa informação que Jesus ele é mediador só entre Deus e os 144 mil? Sim, há essa informação, há este ensino. Porém, este ensino de que Jesus é mediador só entre Deus e os 144 mil diz respeito à salvação? Não. O que é ensinado que Jesus é mediador apenas entre Jeová e os 144 mil é uma mediação semelhante que Moisés fez. Moisés foi o mediador entre Jeová e toda a nação de Israel. As testemunhas de Jeová têm o entendimento de que vai haver um grupo de 144 mil que recebem vida espiritual e que vão reinar com Cristo por 1000 anos e serão reis e sacerdotes. E há um grupo que vai receber uma vida eterna na terra, porque o objetivo de Jeová foi criar a humanidade para que ela vivesse para sempre na terra em perfeição. Então, quando diz que Jeová é mediador, aliás, que Jesus é mediador apenas entre Jeová e os 144 mil, é com relação a um pacto. Que pacto? O pacto para o reino. Então, é ensinado que Jesus é o mediador apenas entre Jeová e os 144 mil, com relação a um pacto para o reino, onde eles serão reis e sacerdotes para o benefício da humanidade. Porém, não é dito que Jesus não seja mediador entre Deus e a humanidade para a salvação, porque Jesus não é mediador entre Deus e a humanidade para a salvação. Por quê? Porque ele é o meio de salvação. Então Jesus não pode ser mediador de algo que ele próprio é o fundamento. Jesus, com o seu sacrifício e a sua ressurreição, ele é o meio, não mediador, o meio de salvação para pessoas de todas as nações. Mas com relação ao pacto para o reino, onde alguns herdarão uma vida eterna no domínio celestial, esse pacto é feito apenas com um grupo, que ele chama de pequeno rebanho. Então há uma diferença cavalar entre dizer que as testemunhas de Jeová dizem que Jesus é mediador só entre os 144 mil e ele não mediaria para a humanidade, o que é uma mentira. O que é dito é que Jesus fez um pacto para o reino com seus discípulos. Esse pacto para o reino tem incluso não a humanidade inteira, porque a humanidade inteira não vai viver para sempre no céu. A humanidade vai usufruir a vida que Adão perdeu, que é uma vida humana na terra. Agora, como que essa humanidade vai ser beneficiada? Os reis e sacerdotes, os 144 mil, junto com Cristo, o cabeça, eles fazem parte do pacto que Jesus media entre Deus e eles, e é este sacerdócio que vai trazer, melhor dizendo, os benefícios para toda a humanidade. Eu vou te mandar aqui um link, tá? De uma pergunta dos leitores perguntando se Jesus é mediador entre Deus e só os 144 mil para um pacto ou se é para toda a humanidade. Tem uma explicação ali com termos gregos e espero que você entenda. E tem uma parte que diz que a humanidade inteira pode ser beneficiada para uma vida eterna na Terra. Então Jesus ele é meio de salvação para os 144 mil e para os que não vão herdar a vida celestial.
Mas mediador, ele é mediador de um pacto só entre Deus e os 144 mil, que é o pacto para um reino. Assim como houve um pacto entre Deus e só a nação de Israel. Não foi um pacto entre Deus e toda a humanidade. Jeová usou Moisés para fazer um pacto entre Deus e toda a humanidade? Não, entre Deus e a nação de Israel. Assim Jesus também, ele é mediador, assim como foi Moisés, de um novo pacto com uma nova nação, que é a nação do Israel espiritual, e esse pacto é com esta nação, porque Jesus é um profeta semelhante a Moisés, e o novo pacto é semelhante ao pacto que foi feito com a nação de Israel. Por isso que lá em Jeremias 31, do 31 a 34, diz: eis que vem dias de Jeová, em que farei um pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então esse novo pacto é com uma nação israelita, não é com a humanidade inteira. Agora, para a salvação dos demais, que não fazem parte desta nação espiritual, assim como o restante da humanidade não fazia parte do Israel carnal, Jesus não é mediador, ele é meio. Ele é a forma que Jeová usa para salvar. Vou te mandar, se você teve alguma dúvida do que eu estou explicando, pode perguntar. Vou te mandar agora a matéria.